Deus colocou no nosso coração o desejo de fortalecer o trabalho realizado pelos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando pensamos no nome que distingue a nossa igreja como denominação evangélica e bíblica, imediatamente vem à nossa mente o fato de que abraçamos um governo eclesiástico que se distingue por nosso entendimento das Escrituras como governo presbiterial. Somos presbiterianos. Nem sempre o entendimento do que seja o governo presbiterial está claro em nossa mente. Por essa razão, a Secretaria Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu organizar um curso, através das palestras aqui apresentadas, no sentido de preparar melhor os oficiais da nossa igreja e aqueles que aspiram o presbiterato na Igreja de Jesus Cristo. Foi por isso que convidamos líderes presbiterianos de reconhecida competência e saber, que exercem o seu ministério pastoral e presbiterial entre nós, marcado por um testemunho de sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo. O reverendo doutor Alderi Souza de Matos, historiador de nossa igreja, doutor em História da Igreja. O reverendo doutor Augustus Nicodemos Lopes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Novo Testamento. O presbítero Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. O reverendo Cláudio Marra, editor-chefe da Casa Editora Presbiteriana. O reverendo doutor Mauro Meister, doutor em Antigo Testamento. O reverendo doutor Heber Carlos de Campos, doutor em Teologia Sistemática. E eu, reverendo Ludgero Bonilha Moraes, doutorando em Teologia Contemporânea. A primeira parte de nossas palestras tratará das características bíblicas do presbiterato. Lembrando que esta liderança na Igreja de Jesus Cristo foi chamada a ser uma liderança pastoral, uma liderança compartilhada, uma liderança masculina, uma liderança qualificada e uma liderança serva. A segunda parte tem a ver com a estrutura da liderança baseada nas Escrituras. A terceira parte trata dos textos bíblicos que falam dos mais diferentes aspectos da vida e ministério dos presbíteros na igreja. E, finalmente, a quarta parte que trata do relacionamento dos presbíteros com a igreja, a congregação dos crentes. Vendo a importância que as Escrituras colocam no trabalho realizado pelos oficiais da igreja e o destaque dado quanto ao lugar destes homens na vida da comunidade eclesial, entendemos ser da mais alta importância a preparação destes para que exerçam com eficiência, com dedicação e consagração o seu ministério como presbíteros. A experiência de muitos e o entendimento de vários outros é que os presbíteros têm unicamente o papel como parte de um conselho administrativo na igreja, tendo sido roubada de muitos a ideia de que os presbíteros em colegiado foram chamados ao pastoreio da igreja. Não são poucos que na prática pensam a respeito dos presbíteros como uma espécie de policiais da igreja, ou conselheiros do pastor. Outros têm a ideia de que estes são os que controlam aqueles que irão trabalhar. E seu papel é somente o de fiscalizar os que estão trabalhando para que trabalhem e trabalhem bem. São poucos hoje os que têm a ideia de que os presbíteros estão envolvidos pastoralmente na vida do povo de Deus, chamados inclusive a pregar e ensinar a palavra de Deus. A visão hierárquica no governo da igreja, ainda que tenha sido uma casa derrubada pelos reformadores, infelizmente continua muito presente em nossos dias. Como numa pirâmide, os pastores estão no topo, depois os presbíteros mais abaixo ainda os diáconos, depois o restante da igreja, os membros comuns, os leigos.
Esta ideia tem de uma casa de 2 andares, na qual encontra-se o andar de baixo povoada pelos leigos e o andar de cima os cleros. E, infelizmente, não foi derrubada ainda, mas foi derrubada efetivamente pelos reformadores. Toda a igreja é clero e toda a igreja é laicato, ou povo. Cremos no sacerdócio universal dos crentes. Portanto, a nomenclatura tão usada em nosso meio de clero e leigo é totalmente inconveniente e não encontra fundamento em nossa visão reformada e nem em nosso entendimento bíblico sobre a liderança e rebanho. A ideia do bispo, como aquele sentado em sua cátedra, e os seus ajudantes em posições hierárquicas inferiores, é uma ideia que não reconhecemos como bíblica. Lembre-se, quando falamos de presidente, estamos falando de alguém que modera um concílio. Uma igreja local não tem presidente, portanto, pois ela é presidida por Cristo através de um grupo de oficiais. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem presidente. Quem preside a igreja é Cristo, através dos concílios da igreja. Aquele conceito, portanto, de que os presbíteros são pessoas influentes na vida da igreja, chamados para conciliar o pastor ou administrar as finanças da igreja. Este conceito não encontra qualquer suporte bíblico. Na verdade, este contradiz o ensino claro das Sagradas Escrituras. Ninguém precisa conhecer grego profundamente ou ser treinado numa escola teológica para saber que este conceito de presbiterato, como uma junta de diretores de uma organização, que é uma igreja local, é totalmente irreconciliável com a definição que o Novo Testamento dá sobre o presbiterato. De acordo com o conceito do Novo Testamento sobre o presbiterato, os presbíteros lideram a igreja, ensinam, pregam a palavra de Deus, protegem a igreja dos falsos mestres, exortam, admoestam os santos na sã doutrina, visitam os doentes, oram por eles, e com estes julgam assuntos doutrinários. E segundo a terminologia bíblica, os presbíteros pastoreiam, superintendem, lideram e cuidam da igreja. A primeira palestra, portanto, tem o tema a ver com este aspecto vital na vida da igreja, que é o apacentamento do rebanho, do pastoreio da igreja. Presbíteros, pastores. A imagem bíblica, portanto, de um pastor cuidando do seu rebanho, permanecendo ali junto ao seu rebanho por longas horas, de tal forma a se assegurar da segurança de suas ovelhas, guiando-as às águas cristalinas, cuidando daquelas ovelhas que estejam fracas, buscando as perdidas, as desgarradas, curando as feridas e doentes. É uma imagem preciosa e rica. A imagem do pastor palestino é caracterizada pela intimidade, a ternura, a preocupação, a habilidade, o trabalho árduo, o sofrimento e o amor. O antigo professor do Instituto Bíblico de Londres, o professor Derek Tidball, lembra em seu livro sobre uma mescla sutil de autoridade e cuidado, tanto quanto firmeza e ternura, tanto quanto coragem como conforto. O relacionamento pastor-ovelha é incrivelmente rico, a tal ponto que a Bíblia usa repetidamente para descrever Deus e seu cuidado amoroso para com o seu povo. Um dos salmos mais amados das Escrituras, Davi, o pastor que se tornou rei, escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas." A Bíblia também usa a imagem do pastor para descrever o trabalho daqueles que lideram o povo de Deus, conforme está em Ezequiel, no capítulo de número 34. Portanto, quando Paulo e Pedro exortam aos presbíteros que realizem o seu trabalho, tanto um como o outro empregam a imagem do apacentamento.
É digno de nota que estes dois gigantes apóstolos entregam a tarefa do apacentamento da igreja local a nenhum outro grupo ou uma única pessoa, mas aos presbíteros. Paulo lembra aos presbíteros da Ásia que Deus, o Espírito Santo, os colocou no meio do rebanho como superintendentes com o propósito de pastorearem a igreja de Deus. Atos capítulo 20, o versículo de número 28. Pedro exorta aos presbíteros que eles sejam tudo o que o pastor é para o seu rebanho. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Nós também devemos ver os presbíteros do período apostólico, primariamente como pastores do rebanho, e não uma corporação executiva, uma diretoria, ou mesmo conselheiros do pastor, como muitos pastores costumam dizer, o meu presbítero. Os presbíteros não são do pastor, mas são pastores do rebanho a serviço do supremo pastor. Se entendermos os presbíteros cristãos e seu trabalho, temos que entender as imagens bíblicas, então, do apacentamento. Como aqueles que cuidam do rebanho. Os presbíteros do Novo Testamento devem proteger, alimentar, liderar e cuidar das variadas necessidades práticas do rebanho. Usando estas 4 categorias pastorais mais amplas, vamos considerar os exemplos, exortações e ensinos do Novo Testamento quanto aos presbíteros pastores. A maior parte da obra dos presbíteros do Novo Testamento tem a ver com a proteção da igreja local contra os falsos mestres. Quando Paulo deixou a Ásia Menor, ele se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso para uma última exortação. A essência de sua última e dramática palavra àqueles presbíteros pode ser sumariada na seguinte frase: protejam o rebanho, os lobos estão vindo. Diz o texto das Escrituras: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. De acordo com as qualificações exigidas por Paulo para o presbiterato, o que aspira a ser presbítero deve ter conhecimento suficiente da palavra de Deus, a fim de que possa refutar falsos ensinos. Por esta causa, te deixei em Creta, diz o apóstolo Paulo, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem a sã doutrina. Paulo escrevendo a Tito no capítulo de número 1. Os presbíteros de Jerusalém, por exemplo, encontraram-se com os apóstolos para julgar erros doutrinários. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão doutrinária, diz lá Atos no capítulo de número 15. Como os apóstolos, os presbíteros de Jerusalém tinham que conhecer a palavra de tal maneira que eles pudessem proteger o rebanho dos falsos mestres. Proteger o rebanho também tem a ver com a busca à ovelha perdida, a extraviada, que é um dos aspectos críticos que muitas igrejas negligenciam completamente. Além disso, proteger o rebanho significa disciplinar o pecado, admoestar comportamentos e atitudes impróprias, conforme nós vemos em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12.
e impedir que amarguras se instalem no meio da igreja. Embora o Novo Testamento enfatize o papel do presbítero como aquele que protege contra erros doutrinários, os presbíteros não podem negligenciar a busca das ovelhas perdidas e corrigir comportamentos pecaminosos. Proteger o rebanho é vitalmente importante porque a ovelha é um animal sem qualquer defesa. Ela não tem qualquer esperança de sobreviver diante de lobos, ursos, leões, chacais ou ladrões. Philip Keller, narrando a sua experiência como pastor e agricultor na África Ocidental e no Canadá, explica como uma ovelha desapercebida e vulnerável corre sérios perigos, até mesmo a inevitável morte. Isso me lembra um bando de ovelhas sofrendo um ataque de cachorros, pumas, ursos ou até mesmo lobos, diz Philip Keller. Frequentemente, em terror cego ou desatenção tola, ficam elas paradas, petrificadas, vendo suas companheiras sendo estraçalhadas. O predador as alcança uma após a outra e as destrói como uma só bocanhada ou com as suas garras afiadas. Enquanto isso, uma outra ovelha pode agir como se nem estivesse ouvindo ou vendo a destruição sanguinolenta ao seu derredor. Isso nos faz pensar o quanto estão à mercê do perigo ao seu derredor e o quão precárias são as suas defesas, conclui Philip Keller. Proteger as ovelhas dos perigos é claramente um aspecto significativo da tarefa do apacentador. O mesmo é verdade quanto aos pastores da igreja. Eles continuamente devem guardar a congregação dos falsos mestres. Embora o proteger descreva um aspecto negativo do ministério dos presbíteros, este é um aspecto indispensável para a sobrevivência do rebanho. Presbíteros são protetores, vigias, defensores e guardiões do povo de Deus. A fim de que possam dar conta desta tarefa, os pastores presbíteros precisam estar espiritualmente alertas, além de serem homens de coragem. Um bom pastor está sempre alerta quanto ao perigo. Ele conhece bem o predador. Ele entende a importância de agir sabiamente e rapidamente. Por isso também os presbíteros pastores devem estar atentos, espiritualmente e extremamente sensíveis aos perigos sutis dos ataques de Satanás. É muito difícil, entretanto, estar alerta e pronto para agir o tempo todo. É por isto que Paulo exorta aos presbíteros da Ásia: vigiai, estejam em prontidão, afirma Paulo, e isto está em Atos no capítulo 20. Ele sabia das tendências naturais dos pastores em relaxarem, em se tornarem espiritualmente preguiçosos, indisciplinados, relaxar em sua atividade de oração e abandonar a posição de vigilância. O Antigo Testamento mostra isto claramente. Os profetas levantaram a sua voz contra os pastores de Israel. O porquê falharam em vigiar, em manterem-se alertas, de prontidão e proteger o povo contra os lobos vorazes. Os líderes de Israel foram confrontados duramente pelo profeta Isaías quando o chamou de vigias cegos de Jerusalém, cães mudos. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho, e nos acharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Aqui está
o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, os versos de 9 a 12. Solene advertência quanto aos maus pastores. Os presbíteros, portanto, devem estar atentos e em oração. Eles devem estar cônscios das mudanças que estão sendo operadas, estão ocorrendo na sociedade, tanto quanto na igreja. Eles devem estar continuamente educando-se a si mesmos, especialmente nas Sagradas Escrituras, guardando diligentemente seu caminhar com o Senhor e sempre orando pelo rebanho e pelos seus membros individuais. Quem sequer pode calcular os danos produzidos nestes 2 últimos séculos à Igreja do Senhor Jesus Cristo por causa da atitude inativa, ingênua e a falta de oração dos presbíteros, pastores da igreja. Muitas igrejas e inteiras denominações, que outrora foram colunas valorosas na doutrina, firmes e ortodoxas, no testemunho e na vida, agora rejeitam os mais importantes fundamentos da fé cristã e apoiam e afirmam grande parte das práticas deploráveis da moral jamais concebidas anteriormente. O que lhes aconteceu? Os líderes das igrejas comportaram-se ingenuamente, sem reflexão séria. Abandonaram a vida de oração e se tornaram inativos diante das estratégias enganadoras de Satanás. Eles eram vigias cegos, cães mudos, preocupados com seus próprios interesses e com o seu conforto. Quando os seminários começaram a questionar a inspiração das Escrituras e quando as verdades do Evangelho foram ameaçadas, eles estavam dormindo. Eles ingenuamente convidaram jovens lobos em peles de ovelha para que entrassem e estivessem no meio do rebanho, especialmente dentro dos seminários, para que estes fossem os seus pastores espirituais. E colocaram na mão destes o cuidado pastoral da igreja, infelizmente. Não demorou muito para que estes e seus rebanhos fossem devorados pelos lobos. Os pastores devem ter coragem para lutar contra os predadores. O rei Davi foi um modelo de pastor com uma coragem admirável. O primeiro livro de Samuel registra as experiências de Davi como um pastor, protegendo o seu rebanho de um leão e de um urso. Diz o texto das Escrituras. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Coragem, tal como Davi possuía, é uma qualidade essencial de liderança. Um líder internacionalmente conhecido, uma certa vez foi perguntado: qual é a mais importante qualidade que um líder deve possuir? E a sua resposta foi em uma só palavra: coragem. Isto é verdade não somente para líderes políticos, mas é também verdade para os presbíteros da Igreja de Deus.
para que se discipline o pecado na igreja, especialmente dos seus membros proeminentes e seus líderes, para que se confronte lutas internas e para que se levante como professores poderosos e luminares teológicos que confrontam vigorosamente doutrinas falsas, requer-se coragem. Sem coragem para lutar pela verdade e pelas vidas do povo de Deus, a igreja do Senhor será varrida e esfacelada por todas e cada tempestade das novas doutrinas e pelos vendavais dos conflitos internos. Existem muitos crentes fracos, imaturos, instáveis. Por isso, os presbíteros devem agir como muralhas de segurança ao derredor dos crentes, protegendo-os do pecado amedrontador, dos lobos selvagens e de outras destrutivas influências. O mercenário, por outro lado, vê o lobo e abandona as ovelhas. Foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, conforme de Jesus registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 10, o verso 12. O bom presbítero pastor, tal como o supremo pastor, entretanto, está pronto a dar a vida pelas suas ovelhas. Ele morrerá primeiro. Antes que as suas ovelhas sejam atacadas, ele dará a sua vida. Ele protegerá a vida delas com a sua própria vida. Por todo o Novo Testamento, uma imensa ênfase é colocada na centralidade do ensino da palavra de Deus. Jesus, o bom pastor, foi preeminentemente um professor. E ele comissionou outros a ensinarem a todos aquilo que ele havia ensinado, conforme está lá registrado em Mateus, no capítulo de número 28, o versículo 20. A Pedro ele disse: alimentai, ou melhor, ensinai as minhas ovelhas. João 21, 17. Os apóstolos eram professores, mestres, e desde cedo devotaram-se ardorosamente ao ensino, conforme está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso de número 24. Barnabé saiu à procura de Paulo para que este fosse a Antioquia junto com ele e lá ensinassem a numerosa multidão, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 25 e 26. Paulo exortou a Timóteo que desse atenção à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13. Na ordem dos dons, conforme o registro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o dom do ensino é listado em terceiro lugar, logo após os apóstolos e os profetas. Portanto, o ensino é um dos grandes dons que a congregação deve buscar e desejar, conforme nos orienta Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo de número 31. James Orr, o teólogo e apologista escocês, que viveu entre 1844 e 1913, observou a preeminência do ensino na igreja cristã apostólica. Ele escreveu o seguinte: se há uma religião no mundo que exalta o ofício do ensino, sem sombra de dúvida, esta religião é a religião de Jesus Cristo. Diferente daqueles presbíteros dos conselhos modernos, de todos os presbíteros do Novo Testamento, foi requerido que fossem eles aptos para ensinar, conforme nos orienta Paulo ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, o verso de número 12. Na lista das qualificações dos presbíteros, na sua carta a Tito, Paulo afirma o seguinte: os presbíteros devem ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo de número 1, versículo de número 9.
Numa passagem extremamente significativa sobre os presbíteros, Paulo fala sobre alguns deles cujo trabalho na pregação e ensino é de tal ordem que devem ser eles dignos de um sustento. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo no capítulo de número 5. Paulo lembra aos presbíteros de Éfeso que devem eles ensinar todo o plano e propósito de Deus. Atos 20, versículo de número 27. Chegou a hora, irmãos, para que os presbíteros façam o mesmo. Pelo fato de que os presbíteros, a estes foi mandado pastorear o rebanho de Deus, conforme a orientação de Atos 20, versículo 28, da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, parte de sua tarefa pastoral é ver que o rebanho esteja alimentado com a palavra de Deus. A importância de uma ovelha bem alimentada é evidente pelo fato de que a ovelha é praticamente incapaz de se alimentar ou sequer beber água de maneira adequada. Sem um pastor, a ovelha dentro de poucos dias ficará sem pasto e sem água. E não demorará muito para que fique fraca, doente e acabe morrendo. Quando o profeta Ezequiel apresenta a figura de um mau pastor, a primeira coisa que ele nos lembra é que este pastor não alimenta o rebanho. A comunidade cristã nasceu pelo uso do Espírito da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Os crentes também alcançam a maturidade, crescem e são protegidos pela palavra de Deus. Portanto, é uma exigência bíblica que o presbítero seja capaz tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo afirma isto a título na sua carta, no capítulo 1, versículo de número 9. Os presbíteros protegem, guiam, lideram, nutrem, confortam, educam e curam o rebanho pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. Na verdade, muito das necessidades pastorais do povo de Deus são supridas pelo ensino da palavra de Deus. O fracasso dos presbíteros da igreja em conhecerem e ensinarem a Bíblia é uma das principais razões pelas quais os erros doutrinários abundam às igrejas de hoje e exaurem o poder e a vida da igreja. Na linguagem bíblica, pastorear uma nação ou um grupo de pessoas significa governar ou liderar, conforme encontramos a instrução no segundo livro de Samuel ou no Salmo de número 78. De acordo com Atos 20 e 1 de Pedro, capítulo de número 5, os presbíteros pastoreiam a igreja de Deus. Portanto, pastorear uma igreja significa, entre outras coisas, liderar a igreja. A igreja em Éfeso também, Paulo afirmou que os presbíteros que governam, ou lideram, dirigem, administram, sejam bem considerados dignos de dobrada honra, conforme Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 17. Os presbíteros, portanto, lideram, dirigem, governam, administram e cuidam do rebanho de Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 7, Paulo insiste que alguém que aspira o presbiterato deve estar moralmente
e espiritualmente acima de qualquer reprovação, porque ele é um mordomo de Deus. Um mordomo é um administrador de uma casa, alguém oficialmente responsável sobre os servos de seu mestre, as propriedades e até mesmo as finanças do seu senhor. Os presbíteros são mordomos da casa de Deus, conforme orienta as Escrituras. Os presbíteros também são chamados a superintenderem, ou são superintendentes. Isto significa que eles supervisionam, conhecem no sentido amplo o rebanho sobre o qual pastoreiam e cuidam das coisas relativas a este rebanho. Pedro usa a forma verbal de superintendentes quando ele exorta aos presbíteros. Ele disse o seguinte: aos presbíteros que há entre vós, pastoreai, ou melhor, superintendei o rebanho de Deus que há entre vós. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 1. Neste exemplo, Pedro combina o conceito de pastorear e superintender quando ele exorta aos presbíteros a cumprirem os seus deveres. Assim podemos falar das funções gerais do presbiterato como a de um pastor, superintendente, sobre a igreja. As ovelhas devem ser lideradas rumo às águas frescas, às verdejantes pastagens, às sombras saindo do perigoso calor do sol sobre as suas cabeças. E isto significa viajar longas jornadas por caminhos estreitos, estradas pedregosas, através de perigos das veredas. A ovelha precisa também descansar. Ao anoitecer devem elas serem trazidas à segurança do aprisco. O pastor deve saber por onde e como liderar as suas ovelhas. Ele deve usar os recursos da terra e das águas de maneira sábia, planejando constantemente para que necessidades futuras sejam supridas e antecipando, prevendo problemas. Duas coisas importantes quanto a estes aspectos. Primeiro, as habilidades para administrar. A igreja precisa de liderança, alguém que saiba lidar com o rebanho, governo, guia, conselho e visão. Portanto, todos estes presbíteros precisam ser líderes habilidosos. O presbiterato mostra a direção por onde e as convicções para o rebanho. Ele deve estabelecer alvos, tomar decisões, dar direção, corrigir erros, promover mudanças que façam o rebanho voltar para o caminho seguro. E o presbítero deve ser um motivador de pessoas. Ele precisa avaliar, planejar e governar. Os presbíteros precisam ser homens com habilidade para solucionar problemas. Eles precisam ser líderes de pessoas. Eles precisam ser hábeis para planejar. Eles precisam ser homens que refletem e pensem. Um rebanho saudável de ovelhas não surge simplesmente do nada, do acaso. É resultado das habilidades de um pastor em lidar com a ovelha e com os recursos disponíveis também. Ele conhece a ovelha e cuidadosamente se preocupa com elas. Um bom pastor, presbítero, conhece as pessoas. Ele sabe o quão sensíveis elas são. Ele conhece as suas necessidades, os seus problemas, as suas fraquezas, os seus pecados. Ele sabe como elas são capazes de ferir umas às outras. Ele sabe como lidar com pessoas. Ele sabe que elas só podem ser lideradas com paciência, cuidado, amor. Ele sabe quando confrontá-las e quando ser gentil. Ele conhece as necessidades das pessoas
e o que deve ser feito para suprir estas necessidades. Ele sabe como fazer para ter um rebanho saudável e comprometido com a direção. E quando ele não sabe o que fazer, ele busca rapidamente orientar-se novamente. Ele ama aprender. Ele ama encontrar melhores meios de ser um mais eficiente pastor. Ele usa os métodos com sabedoria para lidar de forma mais adequada com o rebanho. Ele ama as suas ovelhas. O presbítero que governa bem deve ser digno de honra. Ele merece ser reconhecido por sua igreja, pelas suas habilidades de liderança, pela sua capacidade de administrar bem, suas habilidades de servir melhor. Um trabalho duro, portanto. Não somente habilidades de liderança e administração, como também um trabalho extremamente árduo. O apacentamento é um trabalho duro e frequentemente não é confortável. As ovelhas não tiram férias de comer e de beber. Nem mesmo os predadores sossegam na sua sanha destruidora. Observe como Jacó descreveu a sua vida como um pastor. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 31, verso de número 40. Porque o pastor tem que trabalhar duro, o pastor que busca agradar os seus próprios interesses, de acordo com a palavra de Deus, é um mau pastor, conforme escreve o profeta Ezequiel no capítulo 34, verso 2 e 8. Um pastor egocêntrico e preguiçoso é uma desgraça e um perigo para o rebanho, conforme nos diz o profeta Naum ou o profeta Zacarias. Pastorear o rebanho de Deus requer uma vida de devotado trabalho. É por isto que Paulo exorta enfaticamente aos crentes a que honrem e amem aqueles que trabalham de forma dura e cuidam do rebanho. Conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo de número 5, verso 12, e 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 17. O que Hudson Taylor, o primeiro das missões modernas, disse sobre as missões pode ser aplicado ao trabalho do presbítero pastor. Ele disse o seguinte: o trabalho de um missionário é de fato um trabalho, muitas vezes monótono, aparentemente não muito bem sucedido, e carregado de grandes, variadas e incessantes dificuldades. Quanto ao presbiterato, é visto como uma posição de status por alguns, quando é uma posição num conselho de diretores da igreja, haverá muito candidato. Mas quando for visto como um trabalho pastoral, com grandes exigências, poucos se apresentarão correndo como candidatos. O presbiterato bíblico não pode existir numa atmosfera de uma religiosidade nominal. Não haverá presbiterato bíblico numa igreja onde não haja um cristianismo bíblico. A indiferença espiritual é uma das mais trágicas razões para que não se estabeleça um presbiterato bíblico. O presbiterato bíblico requer homens que sejam firmemente comprometidos com os princípios do discipulado do Senhor. Não é sem razão que muitos de nossas igrejas preferem pagar para alguém fazer o trabalho árduo do presbítero pastor. E por isto muitas igrejas optam por uma profissionalização, criando um staff que faça a igreja girar. O fato é que o mais significativo ministério da igreja é realizado não por alguém na cúpula paga de uma hierarquia religiosa,
mas por um colégio dedicado de presbíteros, que pastoreiam a igreja de Deus, mesmo em grande sacrifício pessoal. A virtude por excelência de um presbítero pastor é o seu amor sacrificial. Assim como o pastor das ovelhas ama as ovelhas, o presbítero ama as ovelhas e ama estar com elas. E de todo o seu coração está envolvido com cada uma das ovelhas do seu aprisco, conhecendo-as pelo nome. O amor de um pastor presbítero é imediatamente reconhecido pelas ovelhas que ele pastoreia. Todo o cuidado, todo o trabalho, toda a sua atenciosa vigilância, todas as suas habilidades, toda a sua preocupação, todo o seu alto sacrifício nascem e florescem do seu amor. Ele ama aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele ama o seu trabalho como pastor presbítero e ele ama o seu papel como pastor. O amor pastoral foi dramaticamente demonstrado na vida de Paulo. No meio de grandes aflições pastorais, impostas por uma igreja imensamente problemática, ele afirmou o seguinte: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Texto registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, o verso de número 4. Com estas palavras de Paulo, nós concluímos e dizemos que, de fato, o presbítero pastor tem esta qualidade por excelência. Ele se dedica ao seu trabalho e se dedica tal como um pastor se dedica às suas ovelhas que ele ama. Portanto, a recomendação das Escrituras: pastoreai a igreja de Deus que há entre vós.